Nessa penúltima aula sobre o método dos elementos finitos, vamos usar um elemento finito retangular de chapa, que é uma peça plana de pequena espessura, com carregamento aplicado no seu plano, e analisar o problema de vibrações livres não amortecidas de chapas. O precursor aí dos elementos finitos de chapas retangulares, que é o que nós vamos ver hoje, foi o professor Johann Argyris, grego, nascido em 1913, que durante a Segunda Guerra Mundial trabalhou fazendo análise estrutural de aviões na Inglaterra, onde ele era chamado de John Argyris. Após a guerra, ele foi para a Alemanha, onde ele viveu o resto da vida como professor em Stuttgart, falecendo em 2004. Então, o nosso problema, que vai ser analisado numericamente, é uma chapa retangular de comprimento 800 milímetros, altura 200 milímetros, espessura 50 milímetros. Aqui o material, o coeficiente de Poisson, a densidade, tudo dado. E o problema é determinar as frequências e os modos de vibração livre não amortecidas dessa chapa, usando elementos finitos retangulares. Nós vamos usar 64 elementos de 50 por 50 por 50 milímetros. Esse problema está implementado nos códigos em MATLAB e em Scilab fornecidos no Moodle da nossa disciplina. O problema de vibrações livres refere-se a movimentos repetitivos de pequena amplitude, não forçados, em torno de uma configuração de equilíbrio inicial. A equação diferencial ordinária e linear do movimento é essa 1, onde nós temos a matriz de rigidez da estrutura K maiúsculo vezes o vetor dos deslocamentos dos nós que nós discretizarmos a estrutura, P minúsculo, mais a matriz de massa, M maiúsculo, da estrutura, vezes o vetor de acelerações, que são os deslocamentos P minúsculo derivados duas vezes no tempo, esses dois pontinhos que estão aqui. A solução dessa equação é bem conhecida. O deslocamento, o vetor deslocamento é um vetor constante, φ, vezes uma função harmônica, um cosseno de ômega-t ou um seno de ômega-t, onde o ômega é a frequência de vibração livre não amortecida em radianos por segundo. E φ é o modo de vibração associado a essa frequência. É a forma com que os pontos da estrutura vibram, né? Todos na mesma frequência e todos em fase. Substituindo essa solução na equação diferencial e cancelando as funções harmônicas, nós caímos num sistema de equações algébricas lineares homogêneo e que só tem soluções não triviais se o determinante da matriz for zero. Então, aqui nós temos o determinante da matriz de rigidez da estrutura K, menos ômega quadrado vezes vezes a matriz de massa da estrutura M maiúsculo, né? Tudo isso igual a zero. Desenvolvendo esse determinante, nós caímos numa equação polinomial de grau n, onde n é o número de deslocamentos livres da estrutura. Essa equação polinomial resulta em n soluções, né, que são os quadrados das frequências de vibração livre não amortecida do nosso sistema, em radianos por segundo. Dá para mostrar que para matrizes do tipo que nós temos aqui, as soluções são reais e diferentes, todas uma da outra, e nós normalmente colocamos da menor para maior, porque as menores frequências são aquelas mais suscetíveis a serem excitadas pelos
carregamentos dinâmicos usuais em estruturas. A substituição desses autovalores no problema original permite achar os autovetores, né, que são as formas de vibração, os modos de vibração. Por exemplo, para a primeira frequência ômega 1, o modo de vibração correspondente é a nossa chapa vibrando para cima e para baixo, todos os pontos na mesma frequência e em fase. Nós vamos usar, então, o método dos elementos finitos para discretizar o problema. O elemento que nós vamos usar é o elemento retangular proposto por Argyris, ou Argyres, né? E o que se quer é achar os deslocamentos no interior do elemento, que são duas funções. U, que é o deslocamento na horizontal, e V, o deslocamento na vertical, funções de x e de y. Em vez de usar essas funções contínuas, nós vamos discretizar o nosso problema, aproximando esses deslocamentos por funções mais simples de forma, n, contidas numa matriz n, multiplicadas pelo vetor dos deslocamentos nodais. Como a gente tem 4 nós, a gente tem 8 deslocamentos nodais, né? Q1, Q2, Q3, Q4, assim por diante. A matriz de funções de forma, então, tem que ter duas linhas para poder discretizar, para poder interpolar os deslocamentos U e V, e tem que ter 8 colunas, porque ela vai fazer uma relação com o vetor de deslocamentos nodais, que tem 8 componentes. Em elementos finitos, as funções de forma têm sempre que valer 1 num dos nós do elemento e 0 nos outros. Quando a gente trabalhou com elementos triangulares, eu poderia passar um plano pelos 3 valores, né? 1, 0 e 0. Aqui não posso mais, né? Se eu puser 1 num dos pontos e 0 nos outros, não dá para passar um plano. Então, as nossas funções não podem ser lineares. Elas são, na verdade, quadráticas. Vamos dar uma recordada, então, na teoria da elasticidade em 2 dimensões, né? No plano, numa chapa. Nós precisamos do tensor de deformações infinitesimais de Cauchy, devidos a Agustin Cauchy, um matemático francês do século XIX. A ideia básica é esta daqui. Vamos pegar um ponto P e um ponto A uma distância dx e um ponto B a uma distância dy desse P. Aplicando aí os esforços, a estrutura se deforma, nosso P passa para a posição P', se deslocando U na horizontal e V na vertical. O ponto A, que é um pouquinho distante de P, vai se deslocar na horizontal U mais del U, del X, dx, e na vertical o V mais um del V, dx, del X, dx. A mesma coisa o ponto B, né? Ele não se desloca o mesmo U do ponto P, ele vai se deslocar U mais del U, del Y, dy, e na vertical ele vai se deslocar o V do ponto P mais del V, del Y, dy. Agora vamos calcular as deformações, né? A deformação linear é a diferença do comprimento de um segmento dividido pelo comprimento original. Então, nós vamos pegar P' menos PA e dividir por PA. E em Y a mesma coisa. E além disso, a gente tem uma deformação angular aqui, um ângulo diferente do ângulo reto original entre esses dois segmentos. Então, o tensor das deformações infinitesimais de Cauchy é dado aqui, né? Nós temos o epsilon x, que é a deformação na direção de x, o epsilon y na direção de y, e a mudança de ângulo gama xy. O epsilon x é a derivada de u em x.
O εy é a derivada de v em y, e o gama xy é a derivada de 1 em y mais a derivada de v em x. Se a gente mostrar aqui o vetor dos deslocamentos com as duas funções u e v, nós podemos aplicar a ele uma matriz de operadores diferenciais para obter o vetor das deformações. Essa matriz L, temos aqui, ó, del x vezes u, né, que dá o εx. Del y vezes v, que dá o εy, né? E del u, del y mais del v, del x, que dá a mudança de ângulo gama xy. Para achar as tensões, né, devidas a essas deformações, proporcionais a elas, usamos a lei de Hooke, proposta por Robert Hooke, contemporâneo de Isaac Newton, de quem ele era inimigo mortal, né? Os dois não se bicavam. Tanto é que o Newton, quando se tornou presidente da Royal Society, mandou queimar todos os retratos de Hooke. Esse retrato que está aqui, não sei se é verdadeiro, ninguém sabe. Em 1676, o Robert Hooke propôs esse anagrama, essa sopinha de letras aqui, que 2 anos depois ele arrumou numa expressão em latim, ut tensio sic vis, que era a língua científica da época, que quer basicamente dizer que a extensão é proporcional à força. Ou seja, a tensão, né, força dividido por área, é proporcional à deformação epsilon por meio do módulo elasticidade E, que é uma propriedade física do material. Então, a tensão sigma em função de epsilon é uma reta, e a área desse triângulo aqui embaixo da reta tem, calculado como meio de sigma vezes epsilon, ou meio de E vezes epsilon quadrado, tem unidades de energia de deformação por unidade de volume. Para achar a energia de deformação total, então, de uma chapa, nós integramos no volume e vamos ter, então, E sobre 2 vezes a integral de epsilon quadrado dv. Aqui não tem, por enquanto, discretização. As nossas funções são contínuas. Da mesma forma, em 2 dimensões, né, a relação é um pouco mais complexa, né? Nós temos aqui um vetor de tensões que tem a tensão normal em x, a tensão normal em y e a tensão de cisalhamento xy, que é proporcional ao vetor das deformações, εx, deformação em x, εy em y e a mudança de ângulo gama xy. A relação é essa matriz 3x3 aqui, matriz E, onde tem o módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson, nu, que é aquele número que mede, né, o que acontece na outra direção quando vocês esticam uma peça numa certa direção. Né? Esticando uma borracha, na outra dimensão ela diminui, comprimindo uma borracha, na outra dimensão ela aumenta. A energia de deformação agora tem que ser calculada a partir desses 2 vetores, né? O produto escalar deles, que vai dar um escalar, né? Que é a energia de deformação. E integrando, nós temos meio da integral de epsilon transposto vezes E vezes epsilon dv. Agora vamos aplicar elementos finitos, né? Então, nós tínhamos aproximado o vetor dos deslocamentos por n vezes Q, uma matriz de funções de forma vezes o vetor dos deslocamentos nodais. Se eu aplicar L ao U, eu tenho as deformações. Então, se eu aplicar o L ao N vezes Q, e chamando L vezes N de P, nós temos aqui a aproximação das deformações por elementos finitos. E as tensões são proporcionais por meio da matriz E, né? E agora, então, a nossa energia de deformação do elemento vai ser meio do vetor dos deslocamentos nodais Q transposto vezes essa
essa integral aqui, e vezes o vetor novamente, Q. Daqui a pouco a gente vai derivar isso, então é bom perceber que isso aqui é um Q quadrado, né? Então, na hora que você deriva, o 2 do quadrado cancela com o meio, e o Q, e um dos Qs aqui desaparece. Nós vamos aplicar isso na equação de Lagrange, né? Que é um princípio de mínimo de energia mecânica proposto por Joseph-Louis Lagrange, né? Que nasceu na Itália, em Turim, era Giuseppe Luigi de Lagrange, mas que viveu na França a maior parte da sua vida, que escreveu o livro mais importante da mecânica, chamado Mecânica Analítica, onde ele trata a mecânica com cálculo diferencial e integral. Então, o princípio de mínimo de energia mecânica é esse que está aqui. A derivada no tempo da derivada parcial do Lagrangiano nas velocidades, esse pontinho aqui é a derivada primeira no tempo, velocidade, mais a derivada parcial do Lagrangiano nos deslocamentos, igual às forças externas não conservativas aplicadas sobre o nosso sistema. O Lagrangiano é a energia cinética menos a energia potencial total. E a energia potencial total é a energia de deformação menos o trabalho das forças conservativas do sistema. Vamos precisar, então, da energia cinética, né? Que é, como vocês já sabem, massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Para um elemento de volume dV, vezes a densidade do material ρ, e a nosso vetor de velocidades, fazemos um produto escalar dele por ele mesmo para ter um escalar. Então, a nossa energia cinética é meio da integral de volume de ρ, o ponto transposto vezes o ponto vezes dV. Se a gente supuser que a espessura é constante na chapa, a espessura T sai para fora, né? A densidade do material também suposta constante sai para fora, fica uma integral diária do vetor de velocidades transposto por ele mesmo, dA. Aproximando agora as velocidades, vocês se lembram que o U era N vezes Q. O N é função só de x e de y, e não do tempo. Então, só o Q é que é derivado, né? E vira o vetor de velocidades nodais. Então, o vetor de velocidades discretizado por elementos finitos, colocado aqui, vai nos dar, então, uma aproximação para a energia cinética, né? Ρ vezes a espessura sobre 2, vezes o vetor de velocidades nodais transposto, vezes esse parêntese, vezes o vetor de velocidades nodais. Aqui é um Q quadrado, né? Então, na hora que a gente for derivar lá na equação de Lagrange, o 2 do quadrado vai cancelar com esse meio e vai sumir um desses vetores aqui de velocidades. Então, vamos aplicar isso no nosso elemento, que tem 8 graus de liberdade. Então, derivando a energia cinética nas velocidades e depois derivando no tempo, nós vamos ter esse parênteses aqui vezes o vetor de acelerações, né? Que é 2 pontinhos aqui, acelerações nodais do elemento. E derivando a energia de deformação nos deslocamentos, nós vamos ter esse parênteses aqui vezes o vetor de deslocamentos. E aqui nós temos o vetor dos esforços nodais aplicados no elemento. Então, caímos então nessa equação de movimento aqui do nosso elemento retangular. Tem aqui a matriz de massa do elemento vezes o vetor das acelerações nodais, mais a matriz de rigidez do elemento vezes o vetor de deslocamentos nodais igual aos esforços nodais. A matriz, então, de massa do elemento seria a densidade vezes a espessura vezes a integral diária de N transposto N. Como essas funções de forma agora são quadráticas, né?
esse produto aqui vai ficar bem complicado para integrar, né? Mas uma aproximação bem razoável é pegar a área do elemento vezes a espessura, ou seja, seu volume, vezes a densidade, então nós teríamos a massa do elemento, e dividir por 4, né? Jogar 1/4 da massa em cada nó do elemento retangular. E multiplicar isso, então, pela matriz identidade 8×8. A matriz de rigidez do elemento retangular é a integral de volume de B transposto EB. De novo, né, como esse B não é constante, essa integral também não é fácil de fazer. Para simplificar a apresentação, eu vou dividir, então, essa matriz de rigidez K minúsculo do elemento em duas matrizes. Uma KD, que é função dessas propriedades físicas E' do material, né, E sobre 1 menos nu quadrado, e essa KS, que é função dessas outras propriedades físicas, G, que é igual a E sobre 2 vezes 1 mais nu. Então, está aqui o resultado, né? A KD é E' vezes a espessura, vezes isso tudo que está aqui, né? Onde nós estamos vendo que depende aí do B, do A, né? E de outras coisas desse tipo. E a KS, que também, né? Depende do G, da espessura, e do A e do B. Vamos, então, agora resolver o nosso probleminha, que é aquela chapa, né, em balanço, né, soldada aqui, espessura de 50 milímetros, altura 200, comprimento 800 milímetros. As propriedades do material são dadas e a gente quer as frequências e os modos de vibração livre não amortecidos dessa chapa. Nós vamos dividir em 64 elementos de 50 por 50 por 50. Como é muito elemento aí, o perigo de errar na entrada dos dados é grande, então nos programas em MATLAB e em Scilab, que são fornecidos lá no Moodle da disciplina, as coordenadas e outras informações aí dos elementos são geradas automaticamente. E depois que a gente tem, então, as matrizes dos elementos, a gente vai jogar os seus coeficientes na matriz K maiúsculo da estrutura e na matriz de massa M maiúsculo da estrutura, na posição certa que é dada por uma matriz LM que os programas geram. Essa matriz nos diz qual é o número a numeração dos deslocamentos de cada nó de cada elemento. Então, nós pegando a matrizinha Kzinho e Nzinho de cada elemento, a gente consegue jogar no lugar correto, né? Lá nas matrizes da estrutura. Vejam que a matriz M do elemento está sendo calculada daquele jeito que eu falei. A gente pega a área do elemento, vezes a espessura e vezes a densidade e multiplica por uma matriz identidade 8×8. Se tiver massas pontuais fixadas em pontos da chapa, nós teríamos que colocar aqui depois, né, nas matrizes, na matriz de massa da estrutura. E depois, para achar, então, os autovalores, que são as frequências de vibração livre não amortecidas do problema, nós vimos lá no começo da aula que tínhamos que calcular o determinante de K, matriz de rigidez da estrutura, menos m² vezes o m, a matriz de massa da estrutura. Esse LL que aparece aqui é que nós não precisamos da matriz total, né? A gente só precisa da parte da matriz que relaciona os deslocamentos livres com os esforços aplicados na direção desses deslocamentos livres. Os outros deslocamentos são zero, então não precisa ser levado em conta. Resolvendo lá o sistema, nós chegamos, então, nessas 3 primeiras frequências aqui, em radianos por segundo. Se a gente quiser em hertz, tem que dividir por 2π, né?
Na verdade, a gente acha aqui um monte de frequências, né? Mas eu só estou mostrando essas 3 primeiras, que em geral são as mais importantes, porque são as que têm mais susceptibilidade de serem excitadas pelos carregamentos dinâmicos aplicados à estrutura. Para comparação, eu procurei a solução exata que é dada no livro do professor Claff para a primeira frequência. Essa solução exata é 100 radianos por segundo, né? Está muito próxima desse 97 aqui. Na verdade, é 97,5 que o programa dá. Então, está próximo aqui, né? Com a solução exata. Não dá exatamente por várias razões, né? Porque a nossa matriz de massa não é exata, né? E também porque na rigidez nós estamos levando em conta o efeito do coeficiente Poisson, que nessa solução exata não é levado em conta. Então está muito bom, né? De 100 para 97,5 está bastante razoável. E é isso, por hoje é isso.